Já imaginou um julgamento que abalou o mundo? Um caso que parecia ter um final previsível, mas que terminou com uma reviravolta tão inesperada que deixou juízes, advogados e o público boquiabertos? Prepare-se, porque a história que vou contar é exatamente isso. Um veredicto chocante que desafiou todas as expectativas e nos deixou com mais perguntas do que respostas. Chocado com a sentença? Curta, comente e inscreva-se para mais reviravoltas judiciais. Tudo começou com um magnata do entretenimento conhecido apenas como John Diddy. Inicialmente, era apenas uma simples demanda civil, mas rapidamente se transformou em um processo criminal de proporções épicas. A acusação? Tráfico de pessoas, conspiração mafiosa, manipulação de testemunhas, crimes tão sérios que prometiam uma condenação severa, talvez até prisão perpétua. Foram 6 semanas intensas de julgamento, um verdadeiro turbilhão de emoções. Testemunhas se confrontaram, provas chocantes foram apresentadas. O clima na sala do tribunal era tão tenso que dava para cortar com uma faca. Depoimentos devastadores, bastidores expostos, reputações destruídas. Havia uma montanha de provas contra Diddy. Algumas celebridades, cujos nomes ainda são mantidos em segredo, prestaram depoimento. Tudo parecia caminhar para uma condenação inevitável. Mas então, algo aconteceu. A estratégia da defesa surpreendeu a todos. Eles não tentaram negar tudo de forma direta. Em vez disso, focaram em minar a credibilidade das testemunhas-chave. Questionaram motivações, levantaram contradições e lentamente foram abrindo brechas na narrativa da acusação. O julgamento virou um espetáculo transmitido ao vivo, acompanhado por milhões. A cada dia, novas revelações. A pressão sobre o júri era avassaladora. O juiz, experiente, tentava manter o controle como um maestro regendo o caos. Mas, como em qualquer grande suspense, o clímax ainda estava por vir. Depois de horas de deliberação, o júri anunciou seu veredicto. E aí veio a bomba. Diddy foi considerado inocente das acusações mais graves. Sim, aquelas que poderiam colocá-lo na prisão pelo resto da vida. Você não vai acreditar no que aconteceu depois. Mas antes, um aviso. Se você não acompanhar até o final, nunca vai entender como um sistema aparentemente justo pode gerar resultados tão contraditórios. E acredite, essa história está longe de acabar. A absolvição foi celebrada por alguns como uma vitória da justiça, mas para as vítimas foi como levar um segundo golpe. A decisão gerou protestos, indignação e um debate acalorado sobre o sistema judicial. E aí vem mais um choque. Apesar de ter sido absolvido dos crimes mais graves, Diddy foi considerado culpado por 2 crimes menores, ligados ao transporte de mulheres para fins de prostituição. Um veredicto misto que ninguém esperava. E agora vem a pergunta: como isso é possível? Como alguém pode ser inocentado de crimes tão graves, mas condenado por delitos menores no mesmo processo? A resposta está na complexidade das leis e na forma como o júri interpreta as provas. Mesmo com toneladas de evidências circunstanciais, mensagens, fotos, depoimentos, a promotoria não conseguiu estabelecer uma ligação direta entre Diddy e os crimes mais pesados. Isso é essencial. Para uma condenação severa, é preciso prova irrefutável. A acusação pintou um cenário convincente, mas falhou em apresentar certezas, e o sistema judicial exige certeza. Sem isso, prevalece a dúvida. Voltando à estratégia da defesa, ao explorar as falhas na cadeia de evidências, eles conseguiram gerar dúvidas legítimas. Havia contradições, falhas nos depoimentos, nenhuma gravação direta de Diddy ordenando os crimes. O júri, diante da complexidade e da pressão, se agarrou a isso. A inocência nos crimes mais pesados, portanto, veio como consequência lógica, ainda que polêmica. O comportamento dos jurados sob pressão e como isso afeta decisões judiciais. Mas atenção, a história não termina com a absolvição parcial.
A condenação, mesmo por crimes menores, manda uma mensagem clara. Mesmo sem conseguir provar toda a extensão dos crimes, a justiça reconheceu uma parte da culpa de Didi. E isso é relevante, porque essa pequena condenação já impacta sua reputação, sua imagem pública e pode abrir espaço para novas investigações. O caso ainda não está encerrado. E você? O que faria se estivesse no lugar dos promotores? Comente aqui embaixo. A discrepância entre absolvição e condenação acende um alerta. Será que o sistema judicial está realmente preparado para lidar com casos de corrupção e influência envolvendo gente poderosa? O poder do dinheiro, o peso da mídia, a pressão pública, tudo interfere. E nos próximos vídeos vamos aprofundar esses temas. O sistema parece sólido, mas é mais vulnerável do que parece. Qual o seu palpite sobre o futuro desse caso? Deixe sua opinião nos comentários. Sua visão é muito importante. E lembre-se, a sentença parcial, essa combinação curiosa de absolvição e condenação, nos leva a uma discussão urgente sobre a eficácia da justiça em casos complexos. Será que o que define a gravidade de um crime é sua essência? Ou apenas a capacidade de provar? Essa será outra questão que vamos explorar em breve. Então inscreva-se agora para não perder essa análise crucial sobre os paradoxos do sistema legal. E mais, a mídia sensacionalista molda a opinião pública, e a opinião pública pressiona o júri. Essa cadeia invisível afeta, sim, o julgamento. Você acredita que a mídia influenciou o veredicto? Comente aqui. Sua opinião conta. Por fim, mesmo essa pequena condenação levanta um sinal de alerta. Mostra que até os mais poderosos não estão completamente imunes. Didi carrega agora uma marca, uma sentença que, por menor que pareça, vai ecoar em sua vida por muito tempo. Este caso é mais do que um escândalo. É uma oportunidade de entender as engrenagens da justiça e, talvez, começar a discutir mudanças necessárias. O que você achou de tudo isso? Comente aqui, marque seus amigos e compartilhe com quem se interessa por justiça, poder e bastidores do tribunal. E prepare-se. A verdade está mais próxima do que você imagina.